Olha isso, enquanto muita gente já tinha decretado o fim de Antony no futebol europeu, o brasileiro resolveu responder do jeito mais doloroso possível para os críticos, jogando bola. E não é pouca coisa não. O que o Antony está fazendo hoje com a camisa do Real Betis está deixando jornalistas, torcedores e até jogadores adversários completamente malucos na Europa. O Gold marcou um golaço que decidiu tudo no placar do Betis e colocou o time pra cima na La Liga. E já fica até o final, porque daqui a pouco a gente vai te mostrar o que exatamente o Antony está fazendo no Betis, como ele saiu do fundo do poço depois do Manchester United. E no final, eu vou querer saber a sua opinião. O jogo tinha tudo para ser mais um confronto duro em La Liga, daqueles travados, cheios de disputa física e poucas chances claras. Jogando fora de casa, contra um Atlético sempre forte em seus domínios, o Betis sabia que qualquer ponto conquistado seria valioso. Mas ninguém imaginava que a história seria decidida com um gol brasileiro, cheio de personalidade. Real Betis versus Atlético de Madrid. Não era um jogo qualquer. Do outro lado estava o time do Diego Simeone, conhecido por ser extremamente organizado defensivamente, intenso e difícil de jogar contra. Aquele tipo de jogo que separa quem está só, tentando de quem realmente está pronto para competir em alto nível. E o Antony entendeu o tamanho do palco. Desde os primeiros minutos, ele foi participativo, pediu bola, chamou o jogo para si. Nada daquele Antony escondido, travado, previsível. Ele partiu para cima, buscou o drible, ajudou na recomposição e foi recompensado. Em uma jogada de muita personalidade, Antony apareceu bem posicionado e marcou um gol decisivo, incendiando o estádio e mudando completamente o clima da partida. A comemoração não foi só de alegria, foi de alívio, de resposta, de quem sabe exatamente o que estava em jogo naquele momento. Com a vitória por 1-0, o Real Betis deu um salto importante na tabela e chegou ao 5º lugar, somando agora 38 pontos. Um resultado enorme para a equipe, que segue firme na briga por vagas em competições europeias. Já o Atlético de Madrid saiu de campo bastante frustrado. O time estacionou nos 45 pontos, permanecendo na 3ª colocação, e viu os líderes de La Liga se distanciarem ainda mais. Um tropeço pesado, principalmente jogando em casa. Esse gol contra o Atlético não foi um ponto fora da curva. Ele é reflexo de uma fase muito mais consistente do Antony no Real Betis. Jogo após jogo, o brasileiro vem sendo cada vez mais importante para o time. Não só pelos gols ou assistências, mas pela influência direta no funcionamento ofensivo da equipe. No Betis, Antony voltou a ser aquele ponta agressivo, que dá profundidade, quebra linhas e obriga a defesa adversária a se preocupar o tempo todo. Ele não joga mais com medo de errar. Pelo contrário, arrisca, tenta, insiste, e isso muda completamente a dinâmica do time. A imprensa espanhola começou a destacar essa evolução, apontando que Antony recuperou a confiança e a alegria de jogar futebol. Já não se fala mais apenas do passado no Manchester United, mas sim do presente e do impacto real que ele vem tendo em La Liga. Segundo o jornal AS, o que Antony fez nessa partida ganha ainda mais importância quando a gente olha para o contexto recente do jogador. Apenas 3 dias antes, na disputa da Copa do Rei, o brasileiro praticamente não apareceu em campo. Foi um daqueles jogos em que ele passou batido, pouco acionado, sem conseguir fazer a diferença. Isso levantou dúvidas, críticas e até questionamentos sobre o momento que ele vinha vivendo no Betis. Mas o futebol tem dessas. Em pouco tempo, tudo pode mudar. Já em La Liga, o cenário foi completamente diferente. O jogo contra o Atlético de Madrid foi duro, truncado e com pouquíssimos espaços para jogar. O ritmo era controlado, quase engessado, com as duas equipes se estudando muito e errando pouco. Não era um jogo favorável para jogadores de drible ou arrancadas longas. Ainda assim, Antony mostrou maturidade para entender o que a partida estava pedindo. Sem conseguir ganhar todas no 1 contra 1 e muito bem marcado durante boa parte do confronto, ele encontrou uma alternativa. Em vez de insistir no drible, apostou na finalização de fora da área. E foi exatamente dessa forma que ele conseguiu surpreender Jan Oblak, um dos goleiros mais respeitados do futebol europeu, decidindo a partida fora de casa com um chute preciso e cheio de confiança. Mesmo longe da sua melhor condição física, algo que já vinha sendo percebido internamente e sofrendo com a marcação constante dos adversários, Antony continua sendo uma peça-chave no sistema ofensivo do Real Betis. Ele é aquele jogador que, mesmo quando não brilha o tempo todo, está sempre envolvido nas decisões mais importantes do jogo. Muito disso passa pela sua leitura de jogo. Antony consegue entender quando acelerar, quando segurar a bola e, principalmente, quando arriscar. Em partidas difíceis, em que o Betis encontra problemas para impor velocidade ou quebrar linhas defensivas bem montadas, essa capacidade de decidir sob pressão faz toda a diferença. E quando os próprios jogadores começam a falar,
é porque algo realmente mudou. Após as últimas partidas, alguns atletas do Real Betis fizeram questão de elogiar Antony publicamente. Um dos líderes do elenco comentou que Antony chegou com uma postura diferente, muito mais humilde e focada no coletivo. Segundo ele, é um jogador que trabalha muito nos treinos e que contagia o grupo pela intensidade. Outro companheiro destacou que Antony é aquele tipo de jogador que, quando pega na bola, muda o jogo, afirmando que a defesa adversária nunca fica confortável quando ele está em campo. Essas falas mostram algo fundamental. Antony recuperou o respeito dentro do vestiário, algo que é essencial para qualquer jogador que busca uma virada de carreira. A passagem de Antony pelo Manchester United foi, sem exagero, um dos períodos mais difíceis da carreira dele. Contratação caríssima, expectativa absurda, um clube mergulhado em crise, troca constante de treinadores e um ambiente completamente tóxico. Antony chegou como promessa e virou alvo. Cada erro era ampliado, cada drible errado virava motivo de piada. A confiança foi sendo destruída aos poucos. Ele passou a jogar com medo, preso à lateral, previsível. E quando um jogador ofensivo perde a confiança, o futebol simplesmente desaparece. A torcida perdeu a paciência, a imprensa foi implacável, e Antony entrou numa espiral perigosa de críticas e baixo rendimento. Ali, muita gente decretou que ele não teria mais espaço no futebol de alto nível europeu. A ida para o Real Betis representou mais do que uma simples mudança de clube. Foi uma decisão estratégica de sobrevivência. Menos holofotes, menos pressão absurda, mais futebol. Antony entendeu isso rapidamente. No Betis, ele encontrou um ambiente mais leve, um treinador que confia no seu estilo e um elenco que joga de forma mais coletiva. Aos poucos, ele foi se soltando. O drible voltou, a explosão reapareceu e, principalmente, a confiança voltou. Hoje, Antony não joga para provar algo para pôr à internet. Ele joga para ajudar o time. E, ironicamente, foi exatamente isso que fez os europeus voltarem a falar dele com respeito. Tudo isso tem um objetivo muito claro: a Copa do Mundo de 2026. Antony nunca escondeu que vestir a camisa da seleção brasileira em uma Copa é o maior sonho da carreira dele. Ele sabe que ficou para trás, sabe que perdeu espaço, mas também sabe que futebol muda rápido. Uma boa sequência em La Liga, impacto em jogos grandes e regularidade podem recolocar qualquer jogador no radar da seleção. A comissão técnica acompanha de perto. Nada é garantido, mas uma coisa é certa: Antony voltou a ser assunto, voltou a ser pauta, voltou a ser considerado. E depois de tudo o que ele passou, isso já diz muita coisa. Então agora eu quero saber de você. Esse Antony do Real Betis é o Antony que a gente sempre acreditou que existia? Você daria uma nova chance para ele pensando na Copa do Mundo de 2026? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera, porque essa discussão ainda vai longe.